Deus ilumine a sua vida, a sua casa, a sua família e com grande alegria estamos juntos aí e eu creio que Deus tem o melhor para a sua vida, o melhor para a sua casa, para a sua família. Basta apenas crer, confiar, dar uma oportunidade a esse Deus vivo de abençoar a sua casa. E esse amigo que vos fala, meu nome é Luciano Moreira, tenho o prazer de pastorear a Igreja Internacional da Graça de Deus, ali do centro de Magé da cidade, que fica bem próximo ali ao Clube Magiense, Rua Coronel João Valério, 281, bem no centro. As pessoas conhecem bem ali e é com grande alegria. Faço parte da equipe de fé do pastor Michael Marques, aqui no Rio de Janeiro, que trabalha lado a lado com o pastor Jaime de Amorim e o nosso missionário R.R. Soares. E eu digo para você, Deus tem coisas boas para realizar. Basta apenas você dar a ele esta oportunidade. Então fica ligadinho aí, porque não foi sem propósito ou por um acaso que você está acompanhando essa programação. É porque Deus tem algo para realizar na sua vida e eu quero convidar você. E desde já, talvez você diga assim, pastor, esse programa eu estou gostando já. Você pode então acompanhar na rede social. Como? Através do YouTube. Só você colocar lá, @Palavra Urgente, como também no Instagram, @Palavra Urgente, pesquisar ali, se inscreve, porque todas as vezes que chegar um programa novo, são vários e vários pastores, várias e várias histórias de vida, com superação, com milagre, coisas boas. Certamente Deus vai alcançar a sua vida e algo maravilhoso vai acontecer. Então você vai ser notificado e daí você pode compartilhar através da sua rede social para um amigo, um familiar. Caso de uma senhora que compartilhou com um parente que estava enfermo e ele ficou lá acompanhando lá a programação lá pela rede social. E ali a fé foi entrando no coração dele, ele foi alcançando o entendimento e saiu dali, teve alta e está feliz da vida, confiando em Cristo, caminhando conosco lá na igreja. Então segue aí que é coisa boa. Falando em coisa boa, vamos ao relato de fé da senhora Elma de Almeida, que conta aqui o relato com a questão ao marido que aconteceu. Nós vamos entender melhor. E é necessário a pessoa sempre se apegar a Deus, colocar o coração em Deus, porque a adversidade, dificuldades, todos nós enfrentaremos. O que faz a diferença é a nossa reação diante dessas questões. Vamos aqui comigo, na tela? Elma e Cláudio Honor são membros da Igreja da Graça e a fidelidade do casal também é vista como patrocínio. O missionário sempre fala, você só é patrocinado se você sentir o chamado. Como eu senti o chamado, para mim foi uma honra. Até que em 2016, Cláudio Honor, que é mecânico, sofre um acidente de trabalho. Veio o borracheiro, pediu para ele puxar a carreta. Quando ele puxou a carreta, o para-choque dela enroscou na minha nuca. Virou meu pescoço ao contrário. O rosto colou no meu peito. Eu só ouvi o barulho dele quebrando, o barulho do osso quebrando e voltei. Quando eu voltei com pouco fôlego, respirando com dificuldade, a retina do olho que mexia, mais nada. Aí eu fui para o hospital. Eu pedi para ligar para minha esposa, ainda deitada no chão. E quando eu vi naquela situação, eu desabei. Eles chamaram o neurocirurgião para poder avaliar meu caso. Fratura e luxação da coluna. Ele teve um hematoma, ele teve um sangramento dentro da medula. Ele deve ter tido muita dificuldade de mexer os braços e as pernas, pelo menos inicialmente. A situação dele começou a ficar grave. Entenda o seguinte, todas as vezes que a pessoa se apega a Deus, estando ela, daqui a pouquinho nós vamos falar melhor sobre isso, entrar nesse detalhe, que vai abençoar muito, muito, muito mesmo a sua vida. Porque às vezes a pessoa, ela pensa da seguinte maneira, ela pensa assim, não, eu estou em Cristo, a minha vida vai ser um mar de rosas. E não é assim. Qual a diferença então, pastor? A diferença é a seguinte, qual? É a pessoa estar em Cristo, ela vai se deparar com a dificuldade que qualquer ser humano também vai, porém ela tem uma capacidade de reação. Essa é a diferença. Aquele que não tem Cristo, aquele que não tem uma confiança que é a palavra, esta pessoa automaticamente, diante de um baque da vida, ela não vai ter uma capacidade de reação. Daí então a coisa desanda. Daí então ela não tem capacidade de acreditar que algo bom pode acontecer e ela então começa a sucumbir na vida. Porém, vamos aqui a reportagem, a matéria que vai falar um pouquinho mais com respeito a essa fratura que o nosso irmãozinho sofreu, aqui na tela. A fratura pode ser definida como uma rachadura ou quebra do osso. Dores intensas, inchaço, deformidades ósseas, além da impossibilidade de movimento, são alguns sinais de fratura.
pode afetar outras partes do corpo, provocando lesões nos tecidos, vasos sanguíneos e órgãos. Pode ocorrer pelo uso de força excessiva, quedas, traumas, doenças que enfraquecem os ossos, como a osteoporose e o câncer. Caso não seja tratada corretamente, pode desenvolver uma necrose, indo a óbito. A situação tende a piorar, isso em qualquer área da vida, em qualquer circunstância. Se a pessoa ela não buscar uma solução, a tendência é piorar cada vez mais e mais. Acompanhou a reportagem? Coisa grave, coisa séria. Vamos então aqui ouvir o Dr. Vinícius Vieira, clínico geral, que vai falar e aumentar assim, o nosso conhecimento com respeito a essa questão. Por gentileza, aqui na tela. Fraturas são quando você tem, falando de forma assim mais simples, você quebrou o osso, não é? Independente do osso que for, a parte do corpo que for, você acabou quebrando, não é? Então pode ser do dedo, do braço, da perna, numa costela. Isso é uma fratura, quando você quebra, na verdade, esse osso, tá? O osso que ele está íntegro, ele acabou sendo quebrado. Você tem a fratura simples, tá? Que é de fácil tratamento. Você tem um tipo de fratura, que é uma fratura fechada, incompleta, ou seja, você tem a fratura dentro, um exemplo, no próprio braço, né? Fraturou, você viu o raio-x, você tem aquela fratura, ela está ali e precisa ser tratada. Você tem a fratura fechada, também parcial, não é? Que foi só uma parte que ela acabou sendo fraturada. E você tem a mais grave, que é a fratura exposta, que é quando o osso, na verdade, ele sai e ele fica próximo dos tecidos moles e das artérias ali. Esse precisa de um tratamento urgente, cirúrgico. Então, quando você faz um tipo de cirurgia, onde você está abrindo para você colocar pino, para você colocar um parafuso, você está abrindo uma porta de entrada para a bactéria. Então, se não for muito bem tratado, de maneira adequada, isso pode levar sim, porque o paciente pode pegar uma bactéria, pode levar a um quadro séptico e isso aí pode sim levar o paciente à morte, não tenha dúvida. A situação piorando, tem tudo para dar errado, mas diante da adversidade, da luta, eles escolheram agir à fé. E quando a pessoa escolhe agir à fé, nós vamos acompanhar ao longo da história do relato de fé deste casal, você vai ver que vale a pena você enfrentar essa situação de uma maneira positiva. E desde já eu quero agradecer ao Dr. Vinícius e a todos, todos os médicos e profissionais da área de saúde que sempre atendem a equipe com toda alegria, com toda presteza, e ali dão orientação, assim aumentando o nosso conhecimento com respeito a essas questões. Deus abençoe a todos os médicos, doutores, aí todos que acompanham e participam enriquecendo esse programa cada vez mais e mais. E você que vai acompanhando a programação, fica ligadinho aí. Você pode fazer o quê? Diante da circunstância, diante da vida, prepara o copo com água. Porque daqui a pouquinho nós estaremos fazendo uma prece, uma oração em seu favor. Tem o caso de uma senhora que eu quero até relatar aqui, onde esta senhora ela tinha uma ferida que não cicatrizava. E ela, acompanhando a programação, ela começou então a consagrar uma garrafa com água na oração e ali então ela começou a banhar o local da ferida e a ferida secou. E o médico realmente não entendeu, falou que era um milagre, até por conta da situação dela, era cada vez mais difícil, improvável aquela ferida secar, mas assim aconteceu. Deus tem muita coisa boa para fazer na sua vida. Vamos então aqui a segunda parte ao relato de fé, aqui na tela, por gentileza. 11 horas da noite, eles me deram a notícia que eu tinha quebrado o pescoço. Eu falei, Senhor, não vai andar mais, porque eu tocava nele e ele não sentia nada. Da terça para quarta, eu tomei o primeiro banho no hospital. Isso eu já estava desde o sábado. Foi quando ele falou assim, o Deus que eu sirvo, ele é fiel. E eu vou sair daqui curada. Hein? Até que o meu pastor foi lá me levar a Santa Ceia. Aí eu tinha minha esposa à noite, que
estava sempre levando a palavra para mim. Pegava um versículo da Bíblia, a gente lia junto também. Cresci muito espiritualmente nesses dias que eu fiquei. Aí veio 2 cirurgiões e aí eu perguntei, né, mas a possibilidade de voltar a andar, ele falou assim, tudo no seu tempo. Primeiro vamos fazer a cirurgia para depois ver o que pode, se ele vai voltar a andar ou não. A parte mais difícil foi quando minha mãe passou por mim e não me reconheceu. Eu só chorava, mas Deus ali tava tratando, tava em oração. Não é fácil você ver uma pessoa que você viu ontem andando e à tarde você já vê seu esposo numa cama de um hospital. Essa é a realidade. Não é fácil, como bem ela colocou aí falando, viu o esposo, né, o marido dela, andando saudável e no outro dia ele naquela situação. Você observou, acompanhou o testemunho de fé? Onde, ali no relato, ele falou o seguinte, que a mãe não o reconheceu. Imagina a situação, a dor. Não somente a questão da dor que ele estava enfrentando por conta da fratura, mas a dor que ele estava sentindo por ver todos os familiares naquela situação. Você pode dar um basta a esta situação, buscando a um Deus vivo que quer mudar a sua vida. Algo fundamental que ele falou foi o seguinte, o pastor foi levar a Santa Ceia, o pastor deu assistência e muitas são as pessoas, por quê? O pastor ele vai estar sempre ali pronto. É um exemplo. Quero falar para todos que estão acompanhando o programa, principalmente da nossa cidade de Magé, que eu estou à disposição. Você pode entrar em contato através do programa, pode entrar em contato através do telefone da igreja, da rede social da igreja e ali prontamente vamos visitar você no hospital, vamos dar atenção, dar assistência, porque é a pior coisa que tem, é a pessoa estar num momento difícil, enferma e não ter apoio. Deus, ele quer te apoiar. Deus, ele quer te ajudar e eu quero acompanhar você, quero ajudar você. Então, você que deseja, você pode fazer contato conosco, principalmente da cidade de Magé e cidades adjacentes, nós estaremos dando este apoio, este cuidado em Cristo Jesus. Vamos aqui aos casos curiosos de hoje, com o nosso amigo Anderson, conosco, aqui na tela. Em casos curiosos de hoje, eu quero falar sobre uma invasão ao Coliseu, em Roma. 2 brasileiros viajaram para Roma e resolveram invadir o anfiteatro durante a noite, enquanto estava fechado. A questão é que um deles acabou caindo de uma altura aproximada de 4 metros, fraturando a bacia. Não conseguindo se locomover e nem ser arrastado pelo colega, pelo parceiro, precisaram chamar socorro. E polícia, bombeiros, guardas, todos compareceram ao local e o resgataram. Eles foram repreendidos e culpados por uma invasão. A identidade deles não foi revelada por uma questão de segurança, mas a brincadeira acabou tendo um custo alto. Curioso, não? Realmente tem que ter essa cautela, esse cuidado para que a pessoa tenha uma vida saudável, né? Uma vida longa, né? Porque passando por situações assim, a pessoa vai se colocando em risco. Segundo algumas pesquisas, no mundo existe mais mulheres, existem mais mulheres do que homens, exatamente por essas aventuras, como dizem por aí. Vamos então, falando em coisas boas que Deus tem para a sua vida, para o seu coração, eu quero compartilhar com a senhora, com o Senhor, uma palavra. Vamos aqui à Bíblia, ao trecho bíblico, que diz aqui, no livro de Atos, capítulo 4, versículo de número 12, diz assim, e nenhum outro há salvação, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então não existe nenhum outro nome capaz de salvar, capaz de ajudar, capaz de transformar, capaz de mudar toda e qualquer situação. Então, talvez a senhora, o senhor esteja dizendo assim, eu vou recorrer aqui, ali, acolá. Eu digo o seguinte, bata primeiro na porta do céu. Chega diante de Deus e apresenta a Ele a sua demanda, a sua questão, o seu sofrimento. Apresenta a Ele tudo com o coração sincero e certamente você vai alcançar um ânimo, uma esperança e uma vida melhor. Porque muitas são as pessoas que recorrem a tantos lugares, vão a tantos lugares, batem em tantas portas e depois elas resolvem ir até a presença de Deus. Não pode ser assim. Não, vou direto a Deus. Por quê? Ele é aquele que pode mudar toda e qualquer situação. Vamos então aqui, como terminou aqui o relato de fé, conosco aqui na tela.
Após 2 semanas internado, ele passa por uma cirurgia. Pedi a Deus força para me pôr de pé. Eu fiz a cirurgia na quarta-feira, na quinta-feira eu determinei que eu ia me pôr de pé e pus de pé. Parece que tá bem, você tá sentado. Eu falei, doutor. Ele falou, se você tá bem, você levanta e anda. Eu levantei e dei 3 passos até ele, sozinho. Senhor, é o Senhor que está trabalhando na vida do meu esposo mesmo. Ele ficou espantado assim, como se tivesse visto um fantasma. Não, você não pode tentar andar, não. Eu falei, posso sim, porque meu Deus é forte. E nesse mesmo dia, meu esposo começou a comer com as próprias mãos deles. Usar o banheiro e tomar um banho. Depois de 16 dias, ele volta para casa, mas ainda tem dificuldade para levantar o braço esquerdo. A cura acontece enquanto ele assiste ao show da fé. Naquele dia eu determinei, aquele dia eu consegui. Bater palma. Aquele dia que foi uma alegria tão grande, foi transbordante assim. Daquele dia em diante, foi só vitória na vida do meu esposo. Nenhuma sequela. Hoje eu ando, tenho uma vida normal, voltei a trabalhar. Sim, Deus é o médico dos médicos. Nesse último dia dos pais, foi abençoado por Deus que eu tive a notícia que vamos ser pai e mãe. Agora eu tô de 5 meses, né? Tô esperando meu Pietro, que o Senhor nos abençoou. E eu tô muito feliz. Eu tenho esse versículo comigo que hoje eu levo, que eu posso passar no vale da sombra da morte, mas o Senhor é comigo e nada me acontecerá. Amém, glória a Deus, né? O casal pôde dar aí a volta da vitória, que coisa maravilhosa. Você também pode dar a volta da vitória, falando se você já preparou o seu copo com água. Nós vamos fazer a prece em seu favor, vamos colocar diante de Deus a sua vida e Deus vai abençoar assim como abençoa a vida. Olha, tudo começou a fluir na vida dele. Deus quer fazer também fluir na sua vida. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, apresentamos ao Senhor esta água e colocamos do Teu poder, da Tua virtude. Esta pessoa, Pai, de repente está com o coração acelerado. Sim, meu Deus, de repente ela não conseguiu dormir por conta de um problema na família, um problema financeiro, algo que roubou a paz. Porém, eu peço que esta pessoa, ao beber da água, a bênção do Senhor, o poder do Senhor possa envolvê-la e ela possa então alcançar um refrigério para poder agir e vencer em nome de Jesus. E você crê, diga, eu creio. Beba da água. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E é de todo o coração que eu quero deixar um convite todo especial para você. Eu aguardo você ali na Rua Coronel João Valério, 281, no centro de Magé, próximo ao Clube Mageense. As pessoas conhecem e eu quero estar orando por você. Eu tenho plena certeza de que Deus tem coisas maravilhosas para realizar na sua vida, na sua casa, como também coloco à disposição para visitar no seu lar. Tem alguém enfermo na sua casa? Vamos dar esse apoio, vamos dar essa ajuda e vamos testemunhar e alcançar da bênção. Então, crê no milagre de Deus, porque Deus é poderoso. Vou colocar aqui o meu copo com água e eu tenho a certeza de que você vai ter um dia feliz, abençoado, porque o nosso Deus é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Fica então aqui, um beijão no coração, que Deus abençoe e eu aguardo você. Domingo, ou 8 da manhã, ou 18 horas. Vamos a uma bela faixa musical com o nosso amigo e irmão Valdeci Aguiar, a vitória do povo de Deus, a vitória é nossa. Creia nisso. Um beijo no coração, que Deus abençoe e até a próxima. Eu recebi de Deus e não posso me calar. Deus mandou dizer ao mundo: creia em Jesus Cristo para ter vitória, porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus, porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Ninguém está livre nessa vida de situações que fazem chorar, momentos difíceis todo mundo tem que passar, mas a vitória certa só Deus pode dar.